Fala aí, galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Pod A, né? Um podcast, um videocast, né? Que vamos falar muito de inteligência artificial, também muito de publicidade. Meu nome é Samuel e para isso eu tô aqui com meu companheiro Antônio. Antônio, bora pra cima. Bora pra cima. Fala, galera, muito feliz de estar aqui. Com certeza vamos trazer muita informação interessante, muito conteúdo bacana para a gente aprender mesmo sobre esse mercado que está crescendo cada vez mais, tirar nossas dúvidas. Vamos trazer aqui várias pessoas especialistas que vão agregar muito aí para a gente. Hoje, nosso primeiro convidado não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que o nosso grande orientador, Caio. Opa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Ô, pessoal, eu que agradeço, fico muito feliz. Nunca tinha sido convidado para um MesaCast, assim, então é uma honra. Não, que bom, que bom. Inclusive, acho que é até a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? A gente está fazendo o trabalho ali nos últimos semestres e tal. Orientações à distância pelo Teams, né? Então foi melhor que seja assim do que na banca a gente se conhecer. Exatamente, exatamente. Ô, Caio, eu acho que pra gente começar, nada mais justo que você se apresentar pra galera também, né? Você que, igual a gente falou, é nosso professor. Conta um pouquinho de sua trajetória aí, né? Desde quando você está nessa área, né? Com a sua ligação também com a inteligência artificial, enfim. Do seu jeito aí, se apresenta para a galera. Bacana, gente. Então, estou aqui na universidade já tem um bom tempinho, né? Já são 23 anos e a gente está trabalhando nessa área, nesse limite. Comunicação, tecnologia, marketing, gestão, né? E é uma atuação um pouco diferente, porque quando a galera quando a galera da minha idade tinha a idade de vocês, a gente não tinha esse caminho de ir trabalhar com digital, porque o digital não existia. Então eu trabalhei com audiovisual para depois me descobrir no digital. Então, se você olhar a galera que trabalha com digital, normalmente eles têm duas origens, ou é no design gráfico ou é no audiovisual. Eu sou um dos que vim do audiovisual para trabalhar com digital. E estou trabalhando com isso já tem um tempinho já, né? Já tem desde o começo dos anos 2000. Massa. Eu e o Antônio, a gente estava falando disso até esses dias, que a gente entrou no curso, já estamos formando agora, tem uns 4 anos, e a gente percebeu o tanto que mudou, né? O tanto que digitalizou tudo, até as nossas matérias, essas coisas. Então é um caminho, assim, sem volta. A gente teve até um comunicado na semana passada que o Fortini passou para a gente, que é o nosso professor, né? Uhum. Que ele também vai ter uma alteração na grade para poder incluir mais matérias assim do digital, para que eles entenderam que é a tendência hoje da publicidade, né? Assim, a gente estava numa coisa muito audiovisual assim na nossa grade, e aí agora eles vão trazer mais matérias que realmente tem esse caráter mais atual assim para o publicitário. Hoje em dia, assim, você vê, por exemplo, as vagas de emprego no LinkedIn, por exemplo, da vida é sempre focado nisso, em rede social. Uhum. Óbvio, agora está com uma demanda muito mais alta, né, do que eu acredito que devia ser uns 20, 30 anos atrás, o mercado de publicidade. Mas hoje em dia está muito focado nessa parte da comunicação digital mesmo, porque as empresas entenderam que elas têm que estar muito forte nisso hoje em dia, né? Essas são movimentações, cara, que você vê a universidade tentando fazer cada vez com maior frequência. Uhum. Eu mesmo entrei para lecionar aqui na PUC Minas em 2001, num curso de comunicação integrada, uma disciplina de produção de sites. Então, assim, já desde 2001, esse esforço. Naquela época, a gente já tinha 2 disciplinas, que era hipermídia e produção de sites, e aí começaram a aparecer outras e tal. Eventualmente, a gente dá uma forçada, tenta colocar mais disciplinas e faz adequações, e agora estamos fazendo mais uma, né? Os colegiados estão fazendo mais uma adequação. Mas é um esforço contínuo, porque o mercado de comunicação, o mercado de publicidade, ele anda numa velocidade muito alta. E, eventualmente, a gente na universidade não aguenta fazer isso, porque aqui as mudanças elas precisam acontecer e dá tempo de serem efetivadas. Então, a gente propõe, por exemplo, uma mudança agora de grade, uma disciplina que vai entrar no 8º período. Então, ela vai entrar daqui a 4 anos. Aí, quando ela entra, beleza, aí já apareceram umas coisas novas. Então, a gente já começa a pensar em coisas outras que vão ser alteradas. Então, assim, é um processo contínuo, porque o mercado, ele realmente está implacável. Está sempre tendo alterações, mudanças assim, e você tem que estar antenado a isso ao mesmo tempo que não tem como você simplesmente desistir de toda a grade que tinha construído antes. E demanda muita maturidade, porque, veja bem, se a gente que pensa os cursos fosse cair em toda e qualquer conversa que aparece, eventualmente apareceria aí uma disciplina de metaverso.
né? Sim. Porque há 3 anos a história era um metaverso. Então você tem que ter também um pouco de uma visão crítica e entender, ver o que vai pegar dessa coisa toda. Conseguir filtrar, porque tem muita coisa que esses booms, assim, né? essas Exato. tendências rápidas que aparecem aí no marketing do mundo digital e tal, e aí uma hora todo mundo está falando disso, e outra hora cai, então realmente tem que saber fazer essa filtragem aí, com certeza. E, Caio, pra gente puxar esse gancho, assim, de inteligência artificial, afinal, que é onde a gente quer chegar. Antes de tudo, a gente tem uma pergunta para você. Inteligência artificial, você acha que é um hype passageiro ou chegou, assim, realmente para revolucionar e não sair mais? Então, cara, tem coisas e coisas que estão sendo trabalhadas de inteligência artificial ou sobre inteligência artificial. Né? Boa parte das soluções que são vendidas de inteligência artificial ainda estão em busca de um problema. Né? Da mesma forma, não da mesma forma, mas assim, salvas as devidas proporções, a gente viu isso há 2 rodadas, né? Quando se falava de chatbots. Agora que vem inteligência artificial, fala assim, então agora os chatbots vão ficar bons, né? Porque dificilmente você vê um chatbot bacana, bem feito e tudo mais. Então, muito do que se fala sobre inteligência artificial e do potencial e etc., ainda não se concretizou, ainda não se materializou. Então, eventualmente, você tem analistas falando que isso é um problema em busca de uma solução. Ou, perdão, uma solução em busca de um problema. Né? Então, você tem uma solução pronta, olha, nós temos aqui um aparato tecnológico muito massa e que vai resolver um monte de coisa. Que coisas? A gente ainda não sabe, mas vai resolver. Então, assim, tem um bocado de hype na história, mas existem coisas de inteligência artificial que a gente já está utilizando há muito tempo e que não necessariamente são exclusivas da comunicação ou voltadas para a comunicação. Mas existem ferramentas de inteligência artificial que a gente, na comunicação, acaba se beneficiando. Então, por exemplo, publicidade dinâmica no Waze, ao montar um caminho, colocar um posto de gasolina que está patrocinando e tudo mais. A gente pode fazer isso acontecer e vai utilizar de aparatos de inteligência artificial. É a última iteração da versão sei lá, porque o Waze é do Google, do Gemini ou de qualquer coisa assim? Não, mas é um mecanismo de inteligência artificial que já está rodando para tomar algumas decisões e falar, bom, vamos mostrar esse anúncio para esse consumidor nesse momento. Tem essas condições sendo contempladas, vamos mostrar isso, vamos fazer aquilo outro. Né? Então, tem coisas que a gente já usa já tem um tempo. Mas agora aparecendo de uma forma mais direta. Né? Eu acho que faz uma diferença grande quando, eventualmente, essas ferramentas ou esses aparatos de inteligência artificial, eles começam a ser utilizados por quem está ali fazendo o braçal da campanha publicitária. Então, usar de inteligência artificial numa pesquisa por palavra-chave, usar de inteligência artificial na hora de montar uma campanha de ads, usar a inteligência artificial na hora de montar um layout, ou na hora de fazer um storyboard, ou um monstro, que seja. Né? Então, aí o negócio começa a ganhar uma amplitude maior e mais próxima das pessoas, né? Porque tem mais gente fazendo isso do que montando campanhas condicionais ou campanhas automatizadas no Waze. Sim, com né? certeza. E puxando esse gancho assim, né, já, né, você trouxe a ideia, trouxe à tona essa ideia de ser utilizado para, por exemplo, usar uma inteligência artificial para criar campanhas, para criar criativos. Até que ponto que você enxerga que tem esse impacto na publicidade e no mercado do publicitário mesmo, assim, então, de realmente talvez tirar empregos de publicitários? Você acha que isso é uma coisa que aconteceria talvez num curto prazo, num médio prazo, ou é uma coisa que assim teria talvez uma limitação por parte de, talvez não um sindicato dos publicitários, mas uma limitação de um sindicato do trabalhador ali mesmo, algo nesse sentido, para preservar? Então, olha só, se você toma conta de uma agência, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem desdobramentos. Não só por essa questão trabalhista, mas pela própria gestão de uma empresa. Se você cuida de uma agência e você começa a utilizar, por exemplo, do Midjourney para montar bonecas, para montar layouts, para você fazer alguma coisa. Num curtíssimo prazo, você vai, eventualmente, desafogar um diretor de arte para ele poder fazer outras coisas.
O que não pode acontecer é você, como gestor, achar que aquilo ali vai substituir o seu diretor de arte, para você eventualmente acelerar processos e deixar só o redator fazer os prompts no Midjourney, gera a imagem e tá de boas. Não faz isso não, porque eventualmente isso vai ter um desdobramento, uma consequência ruim que você vai prejudicar o próprio mercado e se prejudicar, porque você vai ficar na mão, eventualmente você vai ficar na mão, né? Então, pode-se ganhar muito tempo com uma coisa dessa, mas, por outro lado, se você cai no canto da sereia de que, então agora eu não preciso mais de um ilustrador, agora eu não preciso... Não, calma lá, eu acho que é bem o contrário. Talvez para você mostrar, ajudar a rafiar, ou ajudar até a brifar um ilustrador, sabe? Porque... tem uma coisa também que é assim, ao mesmo tempo que é um sinal muito legal de você ter uma identidade de um ilustrador, você saber que aquela ilustração foi feita por aquele camarada. Então, por exemplo, você conhece muito de design gráfico, você vê uma coisa lá que o David Carson fez, você sabe que foi ele que fez, e isso é bom, isso é legal, né? Mas não é legal quando você identifica que você olha e fala assim, espera aí, isso daí foi feito por inteligência artificial. Não sei qual, mas não tá parecendo que foi um ser humano que fez. E aí não pega bem, não vai cair bem, né? Então, eventualmente, você pode usar para brifar um ilustrador. Fala, olha, então, eu quero uma coisa nesse aspecto aqui, vai nessa onda aqui, olha isso daqui, produz isso para mim. Porque aí você vai ter mais chance de ter um negócio mais legal. Inclusive, você falou da questão do ilustrador e tal. Recentemente, as grandes marcas estão começando a fazer isso e nem sempre de maneira adequada. Igual teve um anúncio da Coca-Cola que foi televisionado que, tipo assim, todo mundo percebeu que foi inteligência artificial e ficou mal feito. Eu acho que a Coca-Cola se beneficia porque no contexto que a gente está em 2025, as pessoas têm uma memória de peixinho dourado e não se lembram disso agora. Em abril já não se lembram da campanha de dezembro. Né? Mas foi horrível, grotesco aquilo ali. Porque, assim, a gente, óbvio, está vendo evolução constante e tal, mas naquele contexto ali ficava ainda mais evidente que a ferramenta não estava sabendo como criar um vídeo. E você vê isso, né? Porque ela não sabe o que ela movimenta. Então ela movimenta tudo. Às vezes o fundo está mexendo, a coisa que não tinha que estar está mexendo, e você fala, fica estranho. E fica uma coisa plasticamente meio esquisita. Sim. Ainda fica. Né? Para aqueles clipezinhos, sei lá, de 30 segundos, ou quando você vai encher de legenda em cima num vídeo falso do Neymar e tudo mais, passa. Mas para você fazer uma coisa mais cuidada, ainda fica esquisito. Então, assim, eu acho que tem um monte de marca que não pode, ou acredita que não deve deixar passar esse trem. Tem que abraçar isso. Mas, eventualmente, vai ser esquecido ou vai se dar mal. Né? Nem, sei lá, em 2000 e quando que foi isso, um monte de empresa estava lá colocando ilha no Second Life, investindo uma grana enorme, montando ilha no Second Life. E aí, cadê essas ilhas? O que está acontecendo lá no Second Life? Ainda está rolando isso? Deu algum retorno de investimento? Aquilo ali não se fala, né? Talvez mais para passar um recado de tipo assim, estamos modernizando, estamos entrando na onda, mesmo que não fique perfeito, mas para o pessoal ver, que o público ali vê que a empresa tá antenada a todas as tendências. Mas é fogo, cara, porque assim, é lógico que se eu perguntar para vocês são um ponto fora da curva, porque vocês são publicitários também. Sim. Mas olha no entorno, assim, quando vem uma empresa e já vem com aquela ideia de, oi, eu sou a fulana, sua assistente virtual. Aí você fala, poxa vida, velho, vai copiar a Magalu como não sei quem, que coisa chata. Faz um troço efetivo, seu, útil, que resolva um problema das pessoas. Não entra nessa, porque você vai ser mais um fazendo aquela coisa. Parece que a empresa tenta fazer a comunicação inteira dela através dessa pessoa que ela criou, desse robô que ela criou ali, e aí meio que talvez ela até distancia um pouco da marca de verdade. Eu lembro que teve até alguma matéria que a gente fez durante a faculdade, que a gente fez um trabalho sobre, eu não lembro, era aquela empresa de ônibus, não sei se poderia falar o nome, né? Pode, à vontade, ué. Transfácil. Aí a gente tinha que fazer meio que uma campanha lá para a menina que eles criaram, que era basicamente isso, uma comunicação ali deles. E aí era mais ou menos essa mesma ideia, assim, de que só criar alguém
para conversar com o público e tal, e meio que tirar a ideia da marca. O meu receio com a inteligência artificial é que se faça exatamente esse tipo de coisa, porque você aplica uma receita para humanizar a marca, aí a galera entende, porque viu em algum momento um caso sendo contado da Lu, do Magalu, que aquilo ajuda a humanizar a marca e fala, precisamos humanizar a nossa marca. Sim. Então temos que ter uma mascote, então temos que ter isso. Você pensa assim, a Netflix é uma marca super humanizada, né? Conversa com as pessoas, mas não tem uma bonequinha, não tem um mascotinho, não tem um modelinho 3D. Então, assim, a galera precisa, sei lá, compreender mais em profundidade os conceitos antes de querer aplicá-los. Mesma coisa, eu acho que para essa história de inteligência artificial. Então, eventualmente, isso pode ser muito útil para, sei lá, acelerar trabalho, né? Para você vai fazer alguma coisa muito... Antes a gente fazia, sei lá, batch de Photoshop, você fazia uma automação e ele vai lá e gera um monte de... Você pode fazer isso agora de uma outra maneira, acelerar o trabalho de um diretor de arte e tal. Com certeza. Né? Isso pode ser bacana, desde que, ao fazer isso, você não coloque o triplo de trabalho nas costas do diretor de arte, que aí também seria você trocar 6 por meia dúzia. Não achar que você vai fazer uma expansão e deixar uma pessoa só. Exatamente. E também ficar achando que isso vai resolver todos os problemas. Agora eu vou criar tudo com inteligência artificial. Dá para criar? Dá. Tem gente fazendo? Eventualmente tem. Mas não necessariamente fica tão bacana. A gente vê, tem um monte de artistas no Spotify que são artistas falsos, criados utilizando essas ferramentas e tal. E para muita gente isso passa. Mas, poxa, isso é enganar, né? Isso não é legal. Sim, né? sim. Então, eventualmente, assim, fazer as coisas que tenham um valor estratégico, uma coisa que tenha uma substância maior. Né? Então acabou que ele até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer aqui para ele, que é... Então, a gente pode ver que existe sim uma linha entre usar a IA como ferramenta e depender dela para tudo também. Total. A gente tem que entender, bicho, que a tecnologia é para servir a gente e não a gente servir as tecnologias. Aí virou contrassenso. Né, assim, como profissional. Desiste, fecha o boteco. Né? Então, a tecnologia tem que nos ajudar de alguma maneira. Então, vai nos ajudar, sei lá, acelerando um processo de resolução de um problema. Então, assim, por exemplo, sei lá, hoje a gente consegue com ferramentas de IA, porque assim... O professor Nicoleles, ele qualifica isso bem, e eu tenho uma resistência grande, muito em função do que ele fala, que é de qualificar isso como inteligência. Aprendizado de máquina talvez seja mais legal. Né? Mas pegar essas ferramentas, já que o padrão do nome é esse, eu me lembro quando eu trabalhei com varejo e que a coisa mais desgraçada de se fazer era fazer o recorte de um folheto de varejo de bicicleta, que você tinha que ir lá tirar o fundo de aro do aro e dos raios e tal, aquilo lá era um saco. Hoje você tem ferramentas que aceleram esse processo de remoção de fundo, de sujeira, de ruído, você deixa uma foto mais legal, você consegue fazer uns tratamentos que antes você não conseguiria ou que você demoraria muito mais. Sim. Então isso tem um valor muito massa. Né? E eventualmente até para produção de coisas, né? Assim, isso pode ser legal, auxiliar artistas, isso pode ser muito legal. Processo, né? Mas no momento em que você fica à mercê da ferramenta, aí não é legal. Eu vou sempre ser contra isso, da mesma forma que tem uma galera, e que não é pequena, que, sei lá, entende que fazer comunicação digital é fazer trabalho em plataforma, é fazer Instagram e só. Não, velho. Se a nossa comunicação ficar baseada no Instagram, a gente está entregando tudo para o Zuckerberg. E aí uma canetada dele lá ferra com todas as nossas estratégias. A gente não pode. Né? Então, a gente não pode depender do Instagram, a gente não pode depender do Midjourney ou de quem quer que seja que vai cuspir uma sequência de palavras para a gente. E com certeza, assim, é uma coisa que, por exemplo, eu não sou muito da área de audiovisual. Eu aprendi, assim, né, tanto durante o curso quanto durante alguns trabalhos que eu já fiz durante a vida aí. Fui aprendendo o básico ali para conseguir me virar, né? Quando tem uma demanda ali, consigo suprir alguma coisa. Mas, por exemplo, a parte um pouco mais complexa ali, principalmente no Photoshop, de conseguir realmente tirar, por exemplo, uma pessoa do fundo de uma foto, remover fundo, um negócio assim, é uma coisa que eu nunca peguei muito a fundo, então realmente eu não aprendi, porque você tem que ter uma habilidade um pouco maior ali. E, por exemplo, eu uso muito o Canva. Há quem critique e tal, infelizmente, mas acaba que eu uso muito justamente por causa disso, que eu não sou muito do audiovisual, então acaba que ele tem muita ferramenta que consegue me auxiliar no meu trabalho, algumas coisas. E aí uma coisa aconteceu, que você até comentou, assim, pegando esse gancho seu, esse final de semana, a minha namorada, ela correu uma maratona lá e tal, e aí
tinha uma festa lá depois, a gente foi tirar umas fotos, e aí tinha um cara que ele apareceu no fundo de, tipo, umas 3 fotos dela. Tipo, uma foto dela sozinha, outra foto que ela tinha tirado com o irmão, outra foto com a família e tal. E aí, tipo, ela falou, mano, você consegue tirar esse cara aqui da foto pra mim? Eu falei, eu acho que eu consigo. Aí eu fui no Canva e tal, e realmente eles têm uma ferramenta lá agora de borracha mágica, que é muito boa, assim. Começou há um tempo atrás, eles trouxeram ferramenta de removedor de fundo também e tal, e realmente, assim, no começo era bem precário, sabe? Era útil, assim, você conseguia usar, mas era mais, por exemplo, a gente tinha uma logo e aí remove o fundo da logo, entendeu? Pra você conseguir aplicar ela em outros contextos, por exemplo. Agora está uma coisa bem mais avançada. E essa borracha mágica também, você consegue realmente tirar elementos da foto ali específicos, para você, né, fazer esse tratamento mesmo, que antes era uma coisa muito mais difícil de fazer, assim. Aí eu fui pegar as fotos dela pelo celular mesmo, apaguei, assim, tirei o cara de todas as fotos rapidão, dando um clique só, coisa super rápida, e a foto ficou super tranquila. Ela postou no Instagram, inclusive, ninguém nem percebeu nada. Pois é, de igual maneira o Firefly lá da Adobe tem esse mesmo princípio. Sim. E algumas coisas relacionadas a isso. Então você pensa, voltando no tempo, sei lá, para o final dos anos 1990, eu trabalhei numa produtora de vídeo que eles investiram $500 mil comprando 3 ilhas. Então 3 estações de trabalho custaram $500 mil, claro que tinha o software junto, e um software que eram 2 softwares, né? O Flame e o Smoke, da Silicon Graphics. E rodavam na plataforma Silicon, né? E o Smoke, que eu dei uma brincada nele, né? Eu não era editor nessa época, mas permitia que você fizesse esse tipo de trabalho em vídeo. Você consegue, por exemplo, tem um footage de um carro com um adesivo na lateral e você quer tirar o adesivo, então você pode fazer isso dinamicamente e tal. Mas num equipamento que custava $500 mil, você tinha um treinamento, era um profissional especializado, demorava, aí tinha um render, e não sei o quê. Não era um render de um dia inteiro, mas tinha um render. Hoje, então não é uma coisa só de capacidade de processamento do equipamento. Você tem uma melhoria do software que te possibilita fazer isso rapidamente. Isso é legal, isso é bacana. A gente não pode achar que isso é uma panaceia que vai resolver todos os nossos problemas. Não vai, mas vai nos ajudar. Vai nos ajudar, por exemplo, a encontrar padrões, que você tem um grande volume de cadastro de usuários, um grande número de entradas num banco, ele pode te ajudar a encontrar padrões, encontrar algumas coisas. Então, isso é legal, fazer um tipo de análise que você ficaria ali debruçado, sei lá, 20 horas em cima de uma planilha, agora ele faz isso e te devolve um resultado em 45 segundos. Então, isso é uma coisa interessante. Saber usar como ferramenta, realmente. Não ficar refém. Eu acho que aí é um caminho, né? Sim, com certeza. E uma coisa que estava até passando na minha cabeça, assim, por exemplo, essas grandes empresas que estão usando hoje, faz um anúncio feito todo de IA. E aí bate milhões de visualizações, resultados perfeitos, mas quem que assina embaixo? Né? Foi o funcionário que instruiu a IA? É a IA? Como é que fica isso, será? Pois é, deve ter uma lógica aí de você ter, a pessoa que fez o prompt, mas esse prompt foi gerado a partir de uma conversa de quem, né? Enfim... Tem que ser um ser humano. Eu entendo que quem deu a ordem para a máquina fazer foi um ser humano. A máquina não faria isso de forma autônoma. A máquina não participou de uma reunião, sugeriu isso num brainstorm e falou, vamos fazer assim. A máquina não fez isso. Né? Então, alguém pediu para a máquina fazer. Beleza. Né? Então, eu acho que isso daí também é uma coisa que a gente tem que deixar acertada. Né? A máquina não é ela que faz. A gente usa a máquina como uma ferramenta. Né? Então, assim, de fato, a máquina... E aí é o tal negócio. Se você não pode responsabilizar ou dar crédito para a máquina, alguém que está por trás tem que ser responsabilizado e receber o crédito. Né? Então, essa é uma argumentação de muita gente também, né? Porque atrás dessas máquinas, quando eu falo máquina, não necessariamente estruturas, mas atrás desse software tem uma intenção, tem uma pessoa que mandou aquele software fazer aquilo. Então, existe uma agenda. Então, essa agenda é de alguém, é da empresa, é daquela pessoa, ela que pediu aquilo, ela que fez aquilo. Então, ela tem que ser responsabilizada. Sim. Ela tem que ser responsabilizada e ela tem que levar o crédito também quando o crédito for devido. Né? Igual essa última polêmica que teve esses dias aí dos estúdios Ghibli. Sim. Não sei se você viu, né? Obviamente que o ChatGPT agora consegue produzir as imagens naquele formato. E assim, eu não sei até que ponto, porque, por exemplo, eu vi até que tinha pessoas que se aproveitaram de pessoas que não sabem o que é isso, né? Porque assim, tem muito, principalmente público mais velho ali, que não está tão por dentro
né, tanto dessa parte de inteligência artificial, dessa polêmica toda, e aí pessoas vendendo, assim, tipo, ele pegando a foto de uma família lá, transformou no Estúdio Ghibli através do chat GPT, e aí ele foi e começou a postar, tipo, vendendo assim, faça sua arte desse estilo aqui por R$10, tipo assim, sendo que é um negócio que é do autor lá, que ele pegou do chat GPT, e aí ele foi começar a pegar um royalty meio que pra ele, né? Justamente o fato como se fosse ele o artista. das pessoas ali, muita gente ainda não estarem por dentro de que hoje isso é uma realidade muito fácil, né? Muito perto da gente. Esse caso ele é interessante porque, é óbvio, é um tipo de traço muito característico, você gostaria de ter, assim, às vezes você tem uma ideia e fala, nossa, que legal que seria se tivesse a possibilidade de fazer isso, eu não sei fazer esse traço, como que poderia ser? Então, interessante que dá para fazer. Sim, né? com certeza. Eu acho que como possibilidade a ser explorada, legal, vamos ver, mesma coisa, assim, sabe? Se você olhar para os muros de escola infantil ao redor do Brasil, você vai ver que tem um monte de gente que tenta desenhar a personagem da Turma da Mônica e não conhece, não consegue. Né? Assim, fica um monte de personagens da Turma da Mônica tudo torto nas portas das escolas. Então, assim... eu gostaria de ter, sei lá, o meu filho no traço do Maurício de Souza da Turma da Mônica. Óbvio, existe a possibilidade de você contratar um desenhista para fazer isso, mas se você quiser fazer rápido ali para ver qual é, ok. Ver como possibilidade, beleza. O negócio é você explorar a obra de alguém, aí no caso é a OpenAI, que deve ser responsabilizada, mas assim, poxa, bicho, você sugou o material deles, sem a autorização deles, e ensinou a sua máquina. Agora a galera está endoidando, pirando, fazendo um monte de coisa. Eu entendo que a OpenAI deveria responder por isso, porque não deram autorização para aquilo ser utilizado. Né? Então, isso tem... O Miyazaki não está sozinho ali. Né? Existe uma coisa de um movimento de de artistas, né? De autores, de artistas plásticos, artistas visuais. Eu entendo que existe uma artista muito proeminente nesse aspecto, que é a Molly Crabapple, que ela fala, olha... Eu não dei autorização para essa máquina aprender com o meu desenho, ao ponto de chegar alguém, dar um prompt e falar, eu quero uma coisa no traço dela. E aí tem, mas só que eu faço isso para ganhar a minha vida. Assim, é óbvio que os estúdios Ghibli não estão lá abertos com uma banquinha e se você chegar e falar assim, eu queria uma camiseta minha, uma foto minha com a camiseta do Cruzeiro, no estilo do desenho... Eles não têm esse produto à disposição. Mas a Molly Crabapple e um monte de outros artistas trabalham comissionados, eles trabalham para isso. Você brifa o cara faz a ilustração para você e te cobra, sei lá, $100, $200. E assim, eles vão ganhando a vida, assim, eles ganham seu sustento. No momento que você tem uma máquina que aprende o traço da pessoa para mimetizar o traço da pessoa e dar dinheiro para a OpenAI, fala assim, peraí, mas a OpenAI fez o que nesse processo? Ela fez a tecnologia... grandes porcarias. Agora o coitado do artista está lá se ferrando por causa disso. Não acho que é a melhor maneira de você aplicar essa tecnologia. Né? Não me parece muito legal. Né, da pessoa, assim. Não me parece muito legal. Né? Assim, é legal a história de você ter uma ferramenta de aprendizado e que ela consegue prever como é que poderia ser um texto se fosse falar tal coisa, que é o que se usa bastante. Né? Essa sequência de palavras. Interessante ter essa tecnologia. Agora, poxa, e as pessoas cujo trabalho foi utilizado para treinar essa máquina? Às vezes até buscar uma parceria, assim, tanto entre os artistas com a OpenAI, por exemplo, ou outras ferramentas de inteligência artificial, para talvez realmente fazer uma automatização de algum serviço dos artistas, alguma coisa nesse sentido, mas desde que seja uma coisa consensual entre os dois, assim, né? Se for, é aí que é o negócio, né? Assim, você usar a ferramenta como ferramenta. Então, assim, se você é um ilustrador, você vai lá e fornece, sei lá, 100 ilustrações suas do mesmo personagem e você sobe aquilo para a máquina e fala, máquina, agora treina e eu quero que você faça variações disso para mim, porque eu quero ganhar tempo, eu preciso fazer isso. Então, esse é um uso ok, porque foi o próprio artista que fez isso. Né? Então, tem uma possibilidade do artista ganhar um tempo fazendo esse tipo de coisa. Mas daí você liberar geral, por quê? Assim, qual é o motivo, qual a motivação disso daí? Né? Assim, e quem vai ganhar com isso?
porque é um trabalho que vai ser explorado financeiramente. Então, as minhas restrições começam nessa história. Sim. Assim, né? Antônio, inclusive, nossa produção tá antenada aí nos nossos assuntos, já colocou ali pra gente. Pra galera que tá vendo aí de casa, tá meio que por fora do que a gente tá falando, basicamente são essas as imagens que são geradas, né, pelas inteligências, Sim, né, Antônio? exatamente. Que, de maneira simples, basicamente, até agora mesmo a gente consegue tirar uma foto nossa aqui, pede lá até pro chat GPT mesmo, cara, transforma essa imagem aí em anime, ou não sei, ele faz ali na hora, e que aí rola aquela questão, né, do Toninho ter falado, de que muita gente está se aproveitando disso, porque quem vê, né, até pouco tempo era muito difícil fazer isso aí, Sim, né? impossível praticamente. Por exemplo, ali é aquele meme, né, Do casal. do casal, que o cara olha pra trás assim e tal, e tipo, você vê, muita gente fica até um negócio mal bonitinho assim, meio infantil e tal, as pessoas gostam disso, né, e quem não entende, assim, principalmente o pessoal mais velho, acha isso uma coisa muito bacana, né, pegar uma foto e transformar num estilo desse, e acaba que a pessoa se aproveita de uma vulnerabilidade, assim, né, que a pessoa tem. Essas ferramentas, óbvio, como todas as ferramentas, elas podem ser utilizadas para qualquer que seja a finalidade. Né? Então, assim, eu entendo que em tempos de disputa eleitoral, isso daí se transforma numa coisa bem perigosa, Sim, porque você coloca palavras na boca de quem não falou aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um potencial super legal, super bacana de ajudar e fazer e acelerar processos e tudo mais, você tem uma outra coisa que é assim, olha, isso não é legal, desse jeito aqui não vai ser bacana. Então, eventualmente, a regulação é uma coisa necessária de acontecer, né? E você ter mecanismos para cercar esse processo. Eu acho que isso vai ser dado quando a gente tiver algum tipo de parâmetro, né? Para saber como que pode trabalhar ou como que não deveria trabalhar. Perfeitamente. Que hoje em dia a gente está falando até do pessoal mais velho, hoje uma pessoa, né, que sabe um pouco de inteligência artificial e mexe com vídeo, consegue fazer uma propaganda ali e segmentar os nichos, né, o público ali para o pessoal mais velho, para colocar alguma figura famosa aí. Né, tem várias. Tem aí, recente, foi artistas que ganharam o Oscar falando alguma coisa que ia levar, né, alguém a cometer alguma coisa errada, ou fazer alguma coisa errada, ou entregar um dinheiro que não deve, ou buscar alguma solução que não deve. Então, você consegue colocar palavras na boca de pessoas que não conferem. Né? Sim. Principalmente no Brasil, né, que é um país que tem um cenário político tão doido assim mesmo, né? Assim, as pessoas têm uma tendência ali, quando você está de um lado, a acreditar muito no que você vê ali. Por exemplo, eu sou de um lado, aí eu vejo uma coisa que favorece meu lado, tal, tipo, sei lá, o candidato que eu não gosto falando sobre alguma coisa assim, eu começo a espalhar aquilo porque eu quero acreditar fielmente que aquilo é verdade para eu conseguir meio que derrubar, né? E assim, eu acho que isso é uma coisa que pega muito fácil no Brasil por essas questões, assim, por causa dessa polaridade política, Mas não só aqui. Não só aqui, a polaridade, a polarização, ela é normal, esperada, né? Porque assim, fazer o quê? Certeza. Mas durante esse período eleitoral nos Estados Unidos, foi utilizada a ferramenta de geração de áudio para fazer uma ligação para pessoas. Então, as pessoas recebiam uma robocall e era uma voz de alguém falando alguma coisa contra o Biden, a favor do Trump, e essa pessoa não tinha essa posição, mas quem atendia o robocall entendia isso, uma instrução diferente. Né? E isso é um negócio complexo. Isso aí então, né? A gente tem um problema relacionado a isso. Né? Então, não precisa ser o Brasil, mas pode ser em qualquer lugar. Aqui, o que eu falei há pouco, o negócio do Neymar. Outro dia eu estava rolando a tela nesses aplicativos e apareceu um vídeo do Neymar participando de um podcast falando como que seria, ele teria curiosidade, como que seria ele ser pobre, ele comprar uma coisa parcelada. Eu falei, não é possível que esse cara falou esse negócio. Que coisa. E assim, como estava cheio de legenda em cima, eu falei assim, não é possível que ele é tão... o nível de babaquice seja tão grande ao ponto dele falar isso. Mas aí logo nos comentários já tinha alguém falando, olha, isso aí, olha aqui, olha o que acontece em tal ponto e tal. Assim, realmente, então, realmente não é possível. Mas, de novo,
será que todo mundo para e lê os comentários? Não, né? de jeito A quantidade de gente que compartilha sem olhar as coisas. Então, isso pode ser perigoso. Devemos, portanto, abolir as ferramentas desse tipo? Não, tem mas como, eu né? entendo que é importante que a gente tenha critérios para utilizar esse negócio. Sim. Né? Assim, a gente já tem alguns indícios, tem uma pesquisa recente da Microsoft que, é claro, aí as pessoas autodeclarando, né, as consequências delas usarem, mas não deve demorar a gente começar a ter outro tipo de metodologia para tentar validar isso com mais propriedade, que é as pessoas que utilizam bastante essas ferramentas geradoras de texto para resolver problemas para eles, essas pessoas indicaram estar menos propensa a pensar criticamente. Então, isso é um negócio perigosíssimo. Veja lá, uma pessoa que passa, sei lá, os 4 anos da graduação dela fazendo trabalho de questão discursiva, utilizando o chat GPT, essa pessoa não tem capacidade crítica nenhuma. Ué. Quem respondeu para ela foi o chat GPT, não foi ela. Então, ela não sabe o que ela fez. Então, essa é uma coisa problemática, né? Da gente desenvolver essa noção do quanto que vai ser legal utilizar isso, quanto que não vai ser legal. E voltamos, então, de novo, sempre, né, à história do ser humano. Assim, poxa, tem que investir no ser humano para ele saber que momento que vai ser legal ele usar e que momento que não vai ser legal, porque é muito fácil você errar a mão. Você não pode deixar tudo rolando solto, Sim. porque é muito fácil você exagerar e depois você mesmo vai se ferrar. Porque nos leva a pensar o quê? Hoje em dia já está assim, então tem que pensar no futuro também. E isso aí daqui uns 5, 10 anos, como é que vai estar? Se não tiver alguém ou algo, igual você mesmo falou, para pôr limite nisso, né, vai virar bagunça, cara. Vira como bagunça. É que põe esse limite assim também, né? É uma coisa que a gente vai... Porque, por exemplo, à medida que vai se popularizando assim e vai evoluindo, você falou do Neymar aí, por exemplo, eu acho que apareceu esse vídeo para mim também, dele falando desse negócio, inclusive fiquei bem impressionado, porque eu até tinha aparecido outro vídeo para mim um tempo atrás, que era aquele, acho que a gente chegou até a comentar sobre isso em algum dos nossos encontros, que é aquele do Will Smith, não, do The Rock comendo pedra. Aí, tipo, mostra como é que, quando surgiu a inteligência artificial, como é que era o vídeo e tal, e é, tipo assim, um vídeo muito mal feito, você vê claramente... Tipo, bate o olho e vê ele leva a pedra na boca assim, e já muda todos os dedos dele e tal, aí quando ele desce já, tipo, meio que cai a boca, tudo derretendo, todo esquisito. Mas aí você vê que, assim, aí tem a comparação com esse vídeo feito, mas acho que foi um ano e meio depois, coisa assim, super... Igual tem o do Will Smith comendo macarrão. Exatamente, acho que foi esses dois vídeos. Aí mostra a comparação deles feitos um ano e feitos novamente, o mesmo prompt, um ano depois, né? E aí você vê a discrepância, porque nesse segundo vídeo, um ano depois, é muito mais, assim, fácil de acreditar. Exato, uma pessoa um pouco mais velha que não entende tanto, que não está tão antenada, ela vai olhar para aquele vídeo e falar assim, uai, esse aqui tem uma chance alta de ser realmente o The Rock comendo pedra ou o Smith comendo macarrão, ficou muito mais realista. Assim. Para algumas coisas, gente, pensa, alguém que... você não precisa ser do audiovisual, mas para você vai entender que fazer motion é um negócio difícil, é um negócio... Sim. Poxa, aprender a trabalhar com After é muito mais complexo, é uma curva muito diferente de você aprender a fazer uma edição simples, corte. Então, não é um negócio para qualquer um. Então, os artistas que trabalham motion são caras mais especializados. E hoje você consegue, com um prompt, começar a brincar e fazer umas transições, fazer umas animações, umas coisas. Vão acelerar um trabalho. De novo, pode ser legal para você, por exemplo, desafogar um artista de motion e na hora que vai aprovar uma campanha, você manda um monstro para o cliente e fala, olha, isso aqui é gerado com o Midjourney ou com qualquer que seja a ferramenta que foi utilizada, só para você ter uma ideia de como é que a gente está pensando. Na hora do vamos ver, vai ser esse cara aqui que vai fazer. Não dava para desempatar esse cara agora, porque ele custa muito caro e só para fazer isso ia deixar inviável. Então, nesse aspecto, pode ser uma coisa bem interessante. O negócio vai ser você achar, aí é que é o problema, né? Eu acho que em qualquer momento que você for conversar sobre essas ferramentas, é você achar que isso vai substituir o ser humano, assim, para conceber coisas. Eu acho que não. Eu acho que a ideia vai ser sempre você, olha, eu tenho aqui essa imagem, que nem o caso que o Herbert Freitas falou na aula inaugural do curso de PP lá da virtual, né? O curso de PP EAD. Existia a ilustração do Android e eles precisavam fazer em alguns takes do vídeo, em algumas exibições, aquilo ali exemplificando como que o Android pode ser personalizável. Então você vai gerar 100, 200 Androids diferentes.
Poxa, você pode pegar um ilustrador e deixar o cara lá cozinhando uma semana para fazer esses 200 androids que vão aparecer durante 3 segundos no vídeo. Ou você pode pegar esse ilustrador, fazer algumas ilustrações e falar para a máquina, aprende aí e agora eu quero que você faça 200 variações disso. Então, o artista utilizando esse negócio, eu acho que aí você vai ter algumas melhorias. Esse caso aí que o Herbert fala lá na frente, né? Então, você ter essa possibilidade, né, do artista poder utilizar, eu acho isso muito legal. Mas, de novo, é o que a gente faz com a ferramenta. E aí, cara, é muito importante que a gente eduque o mercado, né? Assim, poxa, a concorrência tá horrível, você tem um monte de gente que vai lá e vende um negócio feito com IA e tudo mais. Existe, mas a gente tem que ter o pé firme no chão de defender e falar, não, isso aqui foi feito por um ser humano, isso aqui é mais importante. Sim. Né? Eu acho que isso aí é uma necessário. otimização de processo também, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, o cara que vai se qualificar, que vai aprender sobre inteligência artificial, principalmente no nosso mercado, ele vai ter um destaque ali, porque, querendo ou não, ele vai conseguir, talvez, entregar mais em menos tempo. Isso é muito bom, assim, para ele. A hora dele vai ficar mais caro, né? Teoricamente, vai ter uma valorização. Igual já está tendo nos últimos anos da área de comunicação, né? Assim, da nossa área de publicidade, que eu acredito que alguns anos atrás talvez não tinha, né, essa visibilidade toda, assim. Agora, a parte de inteligência artificial fica muito voltada para o cara que vai ser programador, para o cara que vai ser trabalhar na sala de TI, e aí agora entrou muito para o nosso meio também. E aí, cara, tem um negócio que é a intenção dessas empresas, dessas plataformas, de eventualmente sacanear com a gente, da publicidade. Você vê, todos esses processos de gestão da plataforma Google Ads, por exemplo, como que eles estão inserindo, como que o Google está inserindo ferramentas de automação e de inteligência nesses processos. Eventualmente, a ideia é você mostra o seu catálogo de produto, dá acesso à plataforma para o seu catálogo de produto e ele vai montar o copy, ele vai montar o anúncio, ele vai montar a campanha e você fala, beleza, então não tem que ter um profissional para fazer essa gestão mais, né? Ué, como assim? Profissional. Hoje, por exemplo, eu trabalho com Meta também. Eu tenho campanhas no Facebook Ads e tudo mais. E aí, por exemplo, é engraçado você ver a evolução. Porque quando eu comecei a mexer, foi mais ou menos 2022 ali, já estava começando a ter uma coisa ou outra ali, um pouco mais voltada para a inteligência artificial, algumas ferramentas ali, você talvez conseguiria deixar o Facebook fazer de forma automática, mas assim... a empresa que eu trabalhava propriamente dita, a minha chefe, por exemplo, ela não gostava de utilizá-la. Acreditava que assim, os resultados não ficavam tão bons, igual quando a gente mesmo fazia. Então, por exemplo, a coisa que tinha naquela época era o que começou nessa época, no caso, que ainda tem hoje, né? É o orçamento Advantage, que vai meio que distribuindo, né? Vamos supor, você tem uma campanha no Facebook Ads, que você tem, vamos supor, você vai usar R$1.000 nela. E aí você coloca esses R$1.000, você poderia distribuir esses R$1.000 entre os 3 públicos que você fosse circular aí. Fazer um público, por exemplo, de pessoas que têm um interesse naquele seu produto, fazer um público de remarketing para ir para pessoas que já interagiram com o seu site, com a sua conta, e fazer um outro público de pessoas que têm um comportamento de fazer compras online. Vamos supor, você está vendendo uma capinha de celular, um negócio assim. Beleza. Essa ferramenta, né, até hoje é assim, ela meio que vai mandando o seu recurso para o público que estiver dando mais resultado, sem você se preocupar com isso. Porque você poderia, por exemplo, colocar R$333 em cada um, e aí ia gastar igual, só que um ia ter um custo com resultado muito mais alto, e aí você está meio que jogando dinheiro fora. Mas agora, não. Agora, você, por exemplo, você tem os R$1.000 lá que você coloca na campanha, à medida que ele for vendo, não, esse público que está dando mais resultado, ele vai direcionando o recurso para lá. É o que eles falam de otimizar, né? Exatamente. Assim, aí agora não, agora você, por exemplo, foi evoluindo e você tinha já o público Advantage, que é o Facebook vai, a partir da sua conta, a partir das pessoas que já interagiram com você, dos leads, óbvio que, né, quanto mais aquecida está a sua conta, melhor vai ser o uso dessa ferramenta. O Facebook vai pegar e vai criar um público automático, a partir dos interesses que foram demonstrados, né, na sua conta ali e tudo mais, que é uma parte que, assim... era uma função grande do gestor de tráfego ali, né? Que é o cara criar o público, conseguir fazer essa otimização, criar... Porque o público-alvo é a brand persona que a gente tem na publicidade, que a gente aprende no curso. A persona do usuário. Persona do usuário. Exatamente. Que para quem que você vai direcionar
aqueles anúncios ali. Aí agora tem tudo. Você, por exemplo, vai criar um criativo novo, o Facebook já te dá sugestões de como é que ele pode utilizar aquele criativo e até dá copy. Você coloca a sua copy lá e ele te dá, por exemplo, 4, 5 sugestões diferentes para você poder utilizar e testar fazer testes diferentes com copies diferentes, né? Você usa o mesmo criativo e usa legendas diferentes ali para veicular o anúncio e o Facebook te dá sugestões assim. E aí você vai ver, no começo realmente eram um pouco mais fracas, mas vão se desenvolvendo. Hoje, essas legendas podem ser até melhor do que o que você tinha criado, por exemplo. Entendeu? Aí é um negócio da gente refletir sobre o que a gente quer com as ações que a gente faz. É óbvio que, eventualmente, você quer maximizar os ganhos nesse aspecto para o seu cliente e tal, isso pode ser interessante. Mas no momento em que você começa a eliminar as pessoas que tomam decisões desses processos, as ações vão tender a ficar muito iguais. Sim, né? Então, a gente já tem isso acontecendo em alguns aspectos da comunicação, o que eu vejo como muito negativo. Né? E eventualmente, você vai obliterar a criatividade num processo desse, porque vai tudo ficar muito eficiente para vender, para converter, mas não necessariamente sedutor, não necessariamente bacana a mensagem, com uma história sendo contada, com uma coisa mais completa. Vai ficar sendo uma coisa que vende, mas parece que vende de um jeito não elegante, não bacana. E eu acho que isso a gente vai perder um pouco, né, se a gente ficar indo muito para esse caminho. E se a gente ficar achando que essa ferramenta é a resolução de todos os nossos problemas, eventualmente nós seremos um problema para ela e nós seremos resolvidos. É o que nos leva a crer que, tipo assim, não vai ter espaço daqui a um tempo para quem é só criativo. Se a coisa continuar dessa forma, corre-se o risco disso acontecer, né? Porque existe uma estrutura de campanha que a máquina já me deu, que ela tem aqui um ensaio de retorno, que essa sua, que você criou da sua cabeça, eu não tenho como saber. Então, olha só, a escolha difícil do cliente, né, do empresário que nos contrata. Essa sua ideia, eu não sei se ela é testada, qual que é a possibilidade dela gerar resultado. Essa aqui a máquina já está me dando uma garantia de retorno tal. Então eu vou usar a máquina. Né? Aí você fala, poxa, então aí a gente vai para um contexto muito ruim do trabalho de comunicação, que vai perder um pouco a essência. Né? As pessoas vão só clicar em botões e pronto, e comprar. As outras vão clicar em botões e montar campanhas, e só isso. Eu acho que a gente pode fazer melhor como humanidade. Sim, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode fazer diferente. Com certeza. E eu não sei se você chegou não sei se você usa o Twitter. Muito pouco. Mas então você já chegou a ver o Grok, né? A inteligência artificial. Sei que existe. Sei que existe. Você faz uma comparação. Quando começou o negócio de ChatGPT e tudo mais, a gente via aquela escrita muito, igual você falou, uma coisa muito automática ali, muito grosseira mesmo. Muito grosseira. Você via que aquilo ali que não foi uma pessoa. Não foi uma pessoa, né? Exatamente. E aí você vê o Grok hoje no Twitter, ele já vem com outra pegada. Ele já vem utilizando abreviações, ele já usa gírias, já usa... parece que é realmente uma pessoa mesmo que está conversando. Isso aí foi o quê? Coisa de 1 ano e meio, 2 anos de desenvolvimento a partir do ChatGPT, entendeu? Então, pensar assim, até que ponto que a gente vai conseguir, talvez, frear assim, para esse negócio que você falou, de que vai ser uma coisa automática assim e tal, meio que tá mais ou menos tudo igual, e até que ponto que vai conseguir se diferenciar assim, e realmente virar uma inteligência mesmo artificial que consiga substituir um humano mesmo. Entendeu? Pois eu acho, cara, que assim, existem algumas iniciativas, enquanto você estava me falando assim de ter uma inteligência artificial que for inteligente mesmo, eu me lembrei de um filme. Tem um filme com aquela moça que é a dos dragões do Game of Thrones, aquela que controla lá os dragões. Existe um filme que ela fez chamado The Pod Generation. E é uma história de um futuro distópico em que a terapeuta dela é uma máquina, que um monte de coisa, ela conversa com máquinas, e as máquinas vão... Tipo um Black Mirror da vida. Bom, a crítica que está sendo feita ali é um filme bem interessante, não é um bom filme, é um bom entretenimento, ok? Não é um filmão... Acho que daria nota 6 para ele lá no Rotten Tomatoes. Mas há uma crítica ali de que como que essa sociedade, naquele contexto ali, ela perde a essência. Sabe? Você conversar com uma máquina conhece você. Como assim?
a essência foi embora, porque não está tendo uma conversa efetiva ali, é um negócio meio esquisito, né? Então eu acho que a gente tem que segurar a onda nesse aspecto, né, para não deixar descambar para uma coisa dessa. O Grok, ele é interessante, você vê como que ele evoluiu. Da mesma forma, quando o Sam Altman lá da OpenAI fez aquele anúncio irresponsável, porque ele é completamente irresponsável, o cara... É engraçado como que tem tanto dinheiro nas mãos de pessoas completamente incapazes, que elas demonstram seguidamente que elas são incapazes, né? Você tem dinheiro na mão do Elon Musk lá e você tem dinheiro na mão desse Sam Altman, que ele vai e anuncia com a brincadeira do filme Her, uma funcionalidade do ChatGPT sem ter tido autorização da Scarlett Johansson, sem ter tido nada e tal. Pensa, qualquer CEO naquela posição teria sido mandado embora minutos depois daquilo. Sim. Não se entende como é que esse cara está lá ainda. Mas, enfim, não é na minha conta isso. Mas é importante você ver como que o próprio ChatGPT ele melhora nas conversas ao longo do tempo. Se você interage com ele, você pergunta, conversa. O Grok é a mesma coisa, ele vai responder numa linguagem que ele conversa e tal. Isso é muito legal, você vê a tecnologia por trás, como a máquina aprendeu. Olha que interessante. Eventualmente, para tentar fazer um chatbot que vai resolver o problema das pessoas, legal, ainda por vir, né? Um chatbot que efetivamente resolva e que atenda as pessoas, mas e que converse na linguagem das pessoas. Acho que isso poderia ser uma ferramenta de automação legal. Dependendo do volume de mensagens, um ser humano não daria conta de fazer isso, uma equipe. Então, pode ser interessante, mas delegar tudo eu acho que é o problema. Aí que é um negócio, você achar que isso vai ser a resolução. E eu sei que está por dentro mais da Grok lá, Tony, você deve ter visto. Então, eu achei bizarro isso. Ela tá omitindo opiniões. Teve uma coisa que viralizou um tweet dela falando, uma pessoa perguntou, porque agora o pessoal tá fazendo isso, né? Virou modinha. Marca Grok e faz uma pergunta. Aí a pessoa perguntou, se você fosse humano, quem você votaria na próxima eleição? Aí ela respondeu. Você chegou a ver isso? Perguntou Lula, Bolsonaro, aí ela votaria no Lula, votaria no Lula, por tal, não sei o quê. Aí, cara, isso aí, se eu não me engano, virou trend topics primeiro no mundo. Porque assim, aí começou aquela briga política também, mas eu achei isso bizarro dela omitir realmente uma opinião. Porque claramente o criador dela é o cara que não votaria no Lula, né? Tipo assim, o cara que tá do lado do Trump, que tipo assim, não tem nada a ver com isso, e aí ela meio que vai e meio que contradiz o que todo mundo estaria esperando. Acho que o cara que faz essa pergunta lá, ele estaria pensando, não, você vai falar Bolsonaro e tal, sei que É interessante você ver esse desenvolvimento e ver como é que as coisas se assemelham com as críticas que são feitas. Estou lembrando de outro filme aqui, do Ex Machina, que quando você menos se espera, você está torcendo para o robô e você fala, não, mas eu não deveria estar torcendo para o robô. Como assim eu estou torcendo para o robô? E você está achando que não, ela tem que fazer as coisas que ela está querendo fazer mesmo. Eu acho que está certo. Então, olha como é que é interessante você ver isso. Mas, como eu falei, essa é uma solução em busca de um problema. Qual o problema o Grok resolve? Qual é o problema que esse Grok está resolvendo? Né? Qual é a solução que essa tecnologia está me proporcionando? Para qual problema? Se a gente encontrar efetiva relação, ótimo. Por enquanto, vai ser essas brincadeiras, bicho. Sim. Vai ser igual você falar, como que poderia ser, sei lá, uma bigorna caindo na cabeça de alguém? Aí o ChatGPT, o Midjourney vai lá e te mostra um vídeo disso. Né? Mas assim, ou como que seriam os mamonas assassinas hoje? Né? Isso aí apareceu ontem no feed aí. Como que seria o Dinho, né, dos mamonas assassinos, como é que ele seria hoje? Né? Ok, isso tem na capa do leite, né? Na caixa de leite hoje, você tem um ensaio de pessoas desaparecidas há 10 anos, um ensaio de inteligência artificial, como que ela poderia ser? Tem uma aplicação aqui, mas, ok, qual é o problema que isso está resolvendo? Né? E, cara, eu ia só falar que nosso tempo está começando a apertar, só para a gente começar a entrar nesse bloco final aí, eu acho que você, como professor, é importante uma visão dele, assim, de dar um recado, de pedir para dar um recado mesmo, de, cara, quem está entrando no mercado agora, o que você acha, quais as perspectivas, alguma dica? Olha, eu acho que a gente não deve se furtar como publicitário, como profissional de comunicação, a gente não deve simplesmente dizer não para as coisas e pronto, assim, sabe? Eu acho que a gente deve conhecer,
sabe? A gente deve experimentar e ver qual é. Então, a gente deve experimentar e ver o que é possível de ser feito, o que funciona, onde que isso pode me ajudar. Se eu encontrar alguma coisa que possa me ajudar efetivamente, utilizar. Então, eu acho que, para quem está em formação, essa pessoa ela não pode se negar ter contato com tecnologias, negar ter contato com ferramentas. Eu acho que isso daí é um tiro no pé, não é legal. Não se atualizar, né, com o que está acontecendo. Exatamente. E explorar. E, ao mesmo tempo, não se deixar ficar refém disso. Porque no momento que uma tecnologia muda, você fica a pé. Então, assim, você não deve ficar refém da tecnologia em ponto algum. Porque sabe-se lá o que vai acontecer com essa tecnologia semana que vem, mês que vem, a gente não sabe. Então, se você fica refém disso, você está numa posição de desvantagem. Então, utilizarmos as ferramentas como o que elas são. Elas são ferramentas, então eu vou utilizá-la para fazer alguma coisa. Eu não vou ser, aquele negócio assim, eu vou ser um engenheiro de prompt. Pelo amor de Deus, né? Assim, não, vamos fazer uma coisa decente aí da vida. Por quê? Bom, uma coisa é você saber utilizar a ferramenta, outra coisa é você falar que é engenheiro de prompt. Assim, não. É assim, eu sei usar essa ferramenta. Para que você precisa? Vamos lá, mas tem outras que a gente pode utilizar também. Uso para otimizar meu tempo, fazer mais trabalho em menos tempo, né? Porque vai ter um momento em que você não vai precisar de um prompt tão bem montado quanto esse, tão bem explicado. E aí, o que vai ser do engenheiro de prompt, sabe? Uma coisa que não me entra muito na cabeça. Né? É isso. Certeza. Tony, mais alguma pergunta para o nosso grande Caio? Cara, eu acho que deu pra gente, né, assim, obviamente a gente sempre vai ter muita pergunta, se a gente ficar aqui, a gente consegue conversar por horas, falar de muita coisa, né, que tá acontecendo aí, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, mas, agradecer mesmo, cara, pela presença aí. Bacana. Com certeza vai agregar pra muita gente aí que tá vendo a gente e tal. Acho que foi muito produtiva a conversa. Legal. Foi um papo muito mais que técnico, foi necessário mesmo. Sim. Tenho certeza que vai agregar para muita gente aí. E muito obrigado e quem sabe vamos ter outros papos aí. Vambora, cara. Para o que precisarem. Sucesso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado. E galera, para você que tá acompanhando aí, fica ligado que esse foi só o primeiro episódio. Vem muito mais por aí. Muito mais inteligência artificial, muito mais publicidade, muito mais marketing. Enfim, fiquem ligados, curte aí, compartilha com seus amigos. E tamo junto. Até a próxima. Falou. Boa.